O leopardo é, sem nenhuma dúvida, um dos animais mais eficientes da África, mas ele acabou de cometer um erro que quase custou sua vida. Se um grupo de babuínos foi capaz de transformar o caçador em caça e causar todo esse caos, imagine o que aconteceria se o adversário fosse maior, mais forte e muito mais agressivo. Uau! Em algum ponto das florestas tropicais da África, chimpanzés e leopardos compartilham o mesmo território sem que nenhum dos dois tenha escolhido esse arranjo. Um deles é considerado o primata mais inteligente depois do ser humano, capaz de fabricar ferramentas, coordenar caçadas e reconhecer aliados e inimigos. O outro é um dos predadores mais implacáveis da história, invisível quando quer, veloz quando precisa e poderoso quando decide agir. Para entender quem levaria vantagem em um encontro hipotético, é preciso ir além do instinto e examinar o que a biologia, o comportamento e estudos revelam sobre cada um deles. Tamanho e força. Em termos de massa corporal, o encontro já começa desequilibrado, mas não da forma que a maioria das pessoas esperaria. Um chimpanzé macho adulto pesa entre 40 e 70 quilos. Em pé, pode alcançar cerca de 1,68 m. A envergadura dos braços gira em torno de 2 metros. Mas o que realmente surpreende não é o tamanho, é a densidade muscular. Estudos feitos em 2017 demonstraram que as fibras musculares dos chimpanzés geram aproximadamente 1,35 vezes mais potência do que as fibras musculares humanas equivalentes. Isso significa que a força que um chimpanzé de 60 quilos é capaz de exercer vai muito além do que qualquer atleta humano de peso semelhante poderia produzir. Pesquisadores estimam que, em tarefas de força bruta, um chimpanzé adulto pode superar em até 2 vezes a capacidade de um homem adulto em boa forma física. Há também um comportamento alimentar pouco conhecido do grande público. Os chimpanzés são onívoros oportunistas. Além de frutas, folhas e sementes, caçam ativamente. Grupos coordenados perseguem macacos colobo e outras presas com uma eficiência que exige planejamento e divisão de funções. Essa capacidade de caça organizada revela algo importante sobre o temperamento do chimpanzé. Ele não é apenas um primata curioso, é um predador eficiente. Após a captura, o indivíduo que detém a carne torna-se o centro das atenções. Ele pode distribuir pedaços para comprar favores, fortalecer laços com aliados ou até mesmo como parte de rituais de acasalamento. Veja como este chimpanzé consegue romper facilmente a estrutura do braço do macaco. O leopardo macho adulto pesa entre 60 e 90 quilos, com os maiores exemplares se aproximando dos 100 quilos. Seu corpo é uma obra de eficiência mecânica. A musculatura das patas traseiras permite saltos de até 6 metros na horizontal e 3 metros na vertical. Mas o número que talvez melhor defina sua força não é a velocidade, estimada em até 58 km por hora. É a capacidade de içar carcaças equivalentes a 2 ou 3 vezes o seu próprio peso em árvores verticais, usando apenas a força das mandíbulas e das garras. Nenhum outro felino de porte semelhante realiza esse feito com a consistência do leopardo. Se em massa absoluta o leopardo leva uma vantagem, a densidade muscular e a explosividade do chimpanzé criam um equilíbrio muito mais complexo do que os números sugerem à primeira vista. Arsenal natural. Ambas as espécies possuem armamentos naturais altamente desenvolvidos, mas o uso que fazem deles revela filosofias de combate completamente diferentes. Os caninos de um chimpanzé macho adulto são notáveis. Podem atingir entre 3 e 5 centímetros de comprimento, proporcionalmente maiores do que os de muitos predadores de médio porte. Quando utilizados em determinadas situações, penetram com força e velocidade suficientes para causar danos severos.
A força de mordida do chimpanzé é estimada por diferentes estudos em valores que superam amplamente a capacidade humana, com algumas estimativas alcançando 1.300 libras por polegada quadrada, o que o colocaria entre os primatas com maior força de mordida proporcional ao tamanho corporal. As unhas do chimpanzé, no entanto, não são armas comparáveis às de um felino. São achatadas, adaptadas para apreensão e escalada, não para rasgar. E aqui o leopardo possui uma vantagem que não pode ser minimizada. As garras retráteis do leopardo são instrumentos de precisão. Curvas, afiadas e suficientemente longas para penetrar em profundidade, funcionam em sinergia com a musculatura das patas para golpear, puxar e atingir com uma sequência de movimentos capaz de causar lesões extensas em frações de segundo. Combinadas com as mandíbulas, especializadas para a mordida de contenção e para o comprometimento da região cervical, formam um sistema integrado de ataque que evoluiu durante anos com uma única finalidade: neutralizar presas rapidamente e com o mínimo de risco para o predador. A dimensão real do que esse sistema é capaz de produzir ficou registrada de forma marcante na Índia no início do século XX. Um leopardo macho na região de Panar, no estado de Uttarakhand, esteve envolvido em mais de 400 registros de encontros fatais com humanos ao longo de vários anos, tornando-se o felino com o maior número de ocorrências desse tipo documentadas na história. O rastreador Jim Corbett o localizou e neutralizou em 1910, após uma série de tentativas frustradas, e descreveu o leopardo como o animal mais difícil que já enfrentou em décadas de campo. Em diferentes localidades de pesquisa no continente africano, foram registrados chimpanzés com cicatrizes características de garra de leopardo, evidência de que escaparam de confrontos reais. O encontro hipotético. Com todas essas variáveis em perspectiva, num encontro individual, o leopardo partiria como favorito. Seu peso ligeiramente superior, a precisão do ataque, as garras e a especialização evolutiva como predador de topo dariam ao leopardo uma margem expressiva nos primeiros segundos. E são esses primeiros segundos que frequentemente decidem o desfecho. Uma coisa que não podemos esquecer é que ambas as espécies enfrentam desmatamento acelerado, fragmentação de habitat, exploração ilegal e avanço humano sobre territórios que levaram eras para atingir o equilíbrio que hoje observamos. Preservar esses espaços é manter funcionando uma rede de relações que a natureza levou anos para construir e que pode desaparecer em uma geração. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Esse gesto simples me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo como esse. Até breve.